A paz do Senhor, amados. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui para explicar duas coisas: cargo feminino e pastorado. E antes de começar toda aqui a explicação, gostaria logo de dizer: sim, mulher pode pregar, sim, existem pastoras até mesmo na Bíblia. Eu vou te explicar melhor isso, tá? Só que antes disso, eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia aí e abrisse no capítulo 18 de Levítico, no versículo 9, e lesse. Depois você vai para o Deuteronômio, capítulo 27, e versículo 22, e lê. E depois você vai para o livro de Gênesis, no capítulo 20, verso 12, e lê. Se você ler esses três versículos, você pode pausar o vídeo, tá? A hora que você quiser. Você percebeu uma coisa bem contraditória, sim. Por quê? Porque os primeiros dois versículos vai dizer que é errado você se casar com a sua meia-irmã. E se você ler o contexto, ou seja, ler o capítulo inteiro dos versículos que eu te falei, você vai ver que era mandamento do Senhor. O Senhor mandava que não deveriam se casar com a sua meia-irmã. Mas o último versículo que você leu falava sobre Sara, que era o quê? Meia-irmã de Abraão. Como então o Senhor, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, abençoou alguém que estava fora da sua vontade? Tipo, pegou uma relação pecaminosa e prometeu para ela uma nação? É aí que começa o debate. Existem leis do Senhor que são, como é que eu posso dizer? São estabelecidas no tempo, perante um tempo suficiente ou perante um contexto histórico crítico. E isso é natural. Por exemplo, no capítulo de Levítico 15, você vai ver que o Senhor ordenava que quando a mulher estivesse no período menstrual, ela se afastasse do povo durante 7 dias e tudo que ela tocasse seria impuro. Mas Jesus curou a mulher do fluxo de sangue e não a condenou por não estar cumprindo o que Levítico 15 prega. No Levítico 11, você vai ver que tem uma série de coisas que as pessoas não poderiam comer e que era a lei do Senhor. Está escrito lá. Porém, Jesus disse que não é aquilo que entra pela boca do homem que o contamina, mas aquilo que sai, que o contamina. Se você ler, você vai ver que há contrastes entre a lei do Senhor ali e o que Jesus falou. Tanto que o próprio Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João. Desde então vos é anunciado o reino dos céus. Então Jesus sinaliza que existem leis que são compostas de um contexto histórico crítico e que são compostas no tempo. Por exemplo, você pega por que não poderia uma mulher menstruada ficar no meio do povo? Porque Deus fala que o coração daquele povo era mau e que eles poderiam se sentir tentados. E o sangue de menstruação era usado na idolatria. Então, para Deus não ser, digamos assim, irá com o povo pelo fato da idolatria, Deus proíbe logo de uma vez. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é a questão do divórcio. Porque logo ali no primeiro versículo do Deuteronômio capítulo 24, Moisés vai permitir o divórcio e vai falar que é coisa de Deus. E Jesus vai dizer assim, ó, pela dureza do seu coração. Lá em Mateus 19 agora. Que foi que Moisés permitiu a voz do divórcio, porém, no princípio, não era assim. Pela dureza do seu coração. Ou seja, Jesus está testificando pelo um contexto histórico, pelo um fato que aconteceu ali. Porque aquele povo é que tinha o coração duro. Então entenda, existem leis do Senhor que são forjadas em um contexto histórico, mas não significa que elas sejam universais, assim como no começo eu citei a Abraão, que a lei não funcionava para ele. A mulher do fluxo de sangue, também a lei não foi para ela. Tá entendendo o fio da meada? Agora vamos
entender o que Paulo está querendo dizer lá em 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo capítulo 2, no verso 11 em diante. Quando ele diz assim, que a mulher deveria estar calada conforme a lei. E ele diz que a mulher não poderia pregar e nem é dado a ela a palavra. Vamos ao contexto histórico disso? Primeiramente, Paulo escreveu isto numa prisão. É muito importante você entender isso. Segundamente, não existia uma igreja tipo 4 paredes. Existia um grupo de pessoas que se reuniam em vários lugares. Inclusive, uns lugares que esse povo se reunia eram nas tumbas. Acho que visitar cemitério é coisa de macumbeiro. Não, começou com os crentes. Crentes que visitavam o cemitério primeiro. Entendeu? E esse povo se reunia. Só que qual que é o problema? Jesus, lá no capítulo 16, verso 12, se não me engano, vai dizer aos seus próprios discípulos, ele diz assim: ainda tenho muito a vos dizer, porém, vós ainda não podeis suportar. E Jesus vai dizer: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Isso é outra passagem. Jesus vai dizer: acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que Jesus está querendo dizer? Nem mesmo os discípulos estavam preparados para receber a plena graça do Evangelho de Cristo. E devido a isso, Jesus não pôde contar para eles tudo o que havia no pleno Evangelho de Cristo. Desta mesma forma, foi com os homens de Moisés, lá no Antigo Testamento. Deus não pôde contar para eles a plena graça do Evangelho. Devido à dureza do seu coração, teve que permitir o divórcio, como Jesus mesmo disse. Devido ao contexto histórico e à dureza do seu coração, teve que proibir que a mulher em estado menstrual ficasse junto com o povo. Teve que proibir uma série de alimentos. Por quê? Porque o povo poderia com isso se desviar da presença e dos caminhos do Senhor. Acontece